eu estava grávida e o meu marido entregou o meu filho num ritual satânico, sem eu saber. Essa história não é minha, é a história de uma seguidora. Se prepara, porque o negócio é forte, é de arrasar. Eu tenho 32 anos, já sou mãe de uma menina, já era mãe de uma menina, e ela tinha 5 aninhos, e aí eu engravidei. E eu e meu marido, a gente queria muito um menino, né? E aí foi uma gravidez normal, né? Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre. Minha família é evangélica. E eu sempre ia na igreja com a minha mãe. Depois que eu casei, meu marido, ele nunca gostou de crente, né? Ele sempre gostou de ir em essas coisas assim mais místicas, né? Mas, na verdade, ele não seguia nada, né? Que eu soubesse, não. Mas a gente estava vivendo uma fase meio complicada do nosso casamento, né? A gente estava vivendo uma fase meio difícil porque a gente tinha uma loja de material para construção, meu marido mexia com isso. E aí depois a loja estava falindo, né? A loja começou a falir e começou a ficar ruim, muito ruim. A gente começou a ficar sem dinheiro e eu estava grávida, né? E a minha primeira filha teve tudo do bom e do melhor, porque, assim, nossa, tinha muito, muito dinheiro, né, envolvido. Era uma loja muito próspera, assim, ganhava muito dinheiro mesmo. Só que aí, quando eu engravidei pela segunda vez, né, a gente já estava numa situação ruim, aí teve que vender os caminhões, teve que vender a nossa segunda loja, a principal já estava falindo, fechando as portas, e, enfim, não estava dando nem para comprar as coisas para o bebê. Mas, com muito esforço, a gente continuou, e as pessoas ajudavam também, a família e tal. Só que aí, de repente, eu estava de 5 meses, né, quando começou a ficar ruim mesmo a situação. E quando eu entrei no 8º mês de gestação, eu vi que, assim, de repente, gente, começou a lotar a loja, assim, começou a vir muita gente comprar, o dinheiro começou a entrar, negócio, assim, diferente, sabe? E meu marido todo animado, né, todo feliz, tá vendo? Olha aqui, né, que coisa boa, agora a gente vai sair dessa pendura. Eu falei, mas o que você fez? Ah, fiz uns negócios aí e depois eu te falo. Aí eu falei, que negócio aí, né? Que de repente começou a brotar cliente, brotar dinheiro, assim, o estoque aumentou muito. De repente ficou tudo, né, compramos tudo pro bebê. O quarto, tudo, enfim. Só que aí, gente, eu sentei com meu marido, sabe? E perguntei direito pra ele. Eu falei, escuta, o que tá acontecendo, né? Você falou que fez uns negócios aí, isso tá incomodando muito o meu coração. O que foi? Porque ele tava saindo de noite. E eu sabia que não era mulher. Porque ele era, assim, um marido muito bom comigo, eu não pegava nada. Eu via que ele saía à noite, mas ele falava que ia num lugar... tipo, assim, que era espiritual. Ele falava, é um lugar aí que tá me ajudando espiritualmente. Você não acredita em Deus? Então. Aí eu falei, gente, o que é isso, né? De noite, não é na igreja, porque ele não tá me levando. Eu falei, então me leva. Não, é só homem mesmo que entra lá, tal. E aí, gente, eu peguei ele. Aí eu comecei a falar com Deus, sabe? Eu falei, Deus, me mostra o que tá acontecendo. E aí eu peguei ele, sentei e falei, você vai me falar, porque senão eu não vou ficar mais com você. Aí ele falou, tudo bem, eu vou te contar. Eu tô indo mesmo num centro espírita. E lá eu fiz um negócio. Então é bom você não se apegar muito nessa criança. Aí o quê? Como assim? Ia ser um menino, a gente fez ultrassom, ia ser um menino. Não se apega muito nessa criança porque eu já ofereci ela. Quando tiver 9 anos, a gente vai ter que deixar ela morar lá nesse lugar aí. Que é um lugar no interior onde é feito rituais e entrega de crianças. Eu falei, você tá maluco? Como assim? Aí ele me explicou, gente, que com 9 anos, eles escolhem crianças na idade de 9 anos, o número deles é 9, não é 6, se vocês pesquisarem é 9. Então são 9 crianças de 9 anos para fazer rituais satânicos. E ele me contou. Eu entrei, quase que eu perdi o bebê. Porque a minha pressão subiu, foi a pico. Eu falei, nunca eu vou entregar o meu filho, nunca. Essa criança pertence a Deus. Maior é Deus na minha vida. Aí ele falou assim, mas agora eu já ofereci. E quando eu tiver 9 anos, não vai ter jeito, não vai escapar. Gente, que terror. Vocês não têm noção o que eu passei. Aí eu fui ter um neném e tudo, foi tudo, né? Deixa eu enxugar aqui, senão não dá tempo da gente contar tudo. Tive o bebê em prantos. Minha vida foi assim, muita depressão, muita tristeza, muita angústia. Passaram-se essa criança cresceu, o meu marido não ligava muito pra ele, sabe, deixava ele meio de lado,
meu marido se transformou, ele realmente se infiltrou lá naquele lugar, se transformou, era coisa do mal mesmo. E aí ele falava pra mim, ó, não se apega muito não, que com 9 anos acabou. Ah, gente. Aí foi quando eu coloquei o meu joelho no chão, fui na casa do Senhor, fui lá no altar, conversei com o pastor e a gente guerreou. E fomos quebrando todo o pacto, toda a malignidade, toda a seta, toda a malignidade, falando que aquela criança pertencia ao Senhor. Levei meu filho, ungi ele todo. E entreguei minha vida para Jesus. Falei que eu fazia um voto com o Senhor, como Ana fez, né? De que se o Senhor livrasse e quebrasse tudo aquilo, eu iria servir ao Senhor, como quando eu era moça, né? Que eu me desviei depois que eu casei com o meu marido, ele não me deixava ir pra igreja. E aí eu falei, Deus, essa criança é tua. E nós quebramos tudo e foi declarado que ele era do Senhor. E aí, conclusão. Quando ele fez 9 anos, o meu marido chegou em casa, né? Eu fiz uma festa pro meu filho e meu marido não apareceu nessa festa. Quando terminou, já era quase meia-noite, mais ou menos. Ele chegou e falou assim, bom, você já sabe, né? Eu vou levar. Gente, quando ele chegou perto do meu filho, pra tocar nele, pra pegar ele, porque ele ia levar pra lá. Meu filho tava assustado, né? Porque eu não tinha contato com meu filho o que tinha acontecido. Quando ele pegou meu filho, tocou no meu filho, ele caiu no chão. Caiu no chão. Teve um AVC. Daquele dia em diante, ele não se mexeu mais, não falou mais, não conseguia mais falar. E o meu filho, para honra e glória do nome do Senhor, ele é um levita na casa do Senhor, ele toca, ele canta. Ele é consagrado a Deus, a minha vida é para o Senhor. E o meu marido, ele teve um AVC, ficou de cama, vegetando. E infelizmente, ele veio a óbito, não teve tempo de entregar a vida dele para Jesus. Mas não pode mexer no ungido do Senhor. Ele faleceu depois de 2 anos. E essa é a minha história. É muito forte, mas acredita em Deus é fiel e é poderoso. E ninguém mexe no ungido do Senhor. Essa não é a minha história, é a história de uma seguidora. Coloca aí a sua opinião. E se você quiser, me mande sua história, que aqui a sua história vira novela, eu conto. E olha, se não me segue, passa a me seguir, que a gente tem muita coisa boa pra contar aqui. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.